Shine bright like a diamond. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Podstar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Estamos iniciando, né? O primeiro hoje é uma satisfação, gente. É o nosso primeiro programa do terceiro ano do Podstar com um convidado. E hoje eu tenho um convidado super especial aqui na TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET, Henrique Nogueira Barbosa. Seja muito bem-vindo. Olha, gente, ele acolheu assim o meu convite de pronto, não sabendo nem o que ia acontecer aqui, né? Porque a gente acaba sempre conversando de uma forma, um bate-papo bem mais descontraído, sem roteiro. A gente gosta muito dessa abordagem. Então, seja muito bem-vindo, Henrique. Obrigado, Juliana. Obrigado, pessoal. A gente está aí para conversar mesmo, sem um roteiro, né? A gente vai falar um pouco sobre tecnologia, sobre o momento do digital, o que acontece, né, com as inteligências artificiais, um pouco de visibilidade digital, para gerar negócios também para as empresas. Show, muito bom. Essa abordagem, gente, ele vai trazer várias perspectivas, mas antes disso a gente vai precisar entender um pouquinho mais como é que tu começou nessa área. E antes disso, se apresenta para o nosso público, por favor. Eu sou o Henrique Barbosa, moro em Caxias do Sul, tenho uma empresa faz 20 anos na área digital, né? Então eu trabalho com tecnologia digital, com desenvolvimento de sites, com posicionamento de empresas no Google, né? E essencialmente com visibilidade digital para as empresas, né? Aquela história de como que as empresas são encontradas hoje, né? Eu sou do tempo da lista telefônica, né? A nossa lista telefônica está no nosso celular. Amarelas. Exatamente. Ela está no nosso celular hoje, né? E aí o que acontece quando uma empresa não é encontrada no celular, não é encontrada no Google, né? Então é aí que a gente entra para ajudar as empresas para gerarem negócios, né? Conquistarem mercados e ampliarem seus clientes também. Tá? Uhum. Henrique, dentro dessa trajetória, como é que tu disse que está há 20 anos já, né, com esse segmento? Então, dentro de 20 anos a gente teve muita transformação digital. Muita. Né? Então, eu queria que tu contasse um pouquinho também do que tu viu, né, o que tu acompanhou, né, nessa transformação e qual foi o que te motivou a ir para essa área? Ok. Eu tenho como primeira formação desenho industrial, tá? Então eu me formei, fiz a formatura em desenho industrial. Num sábado, segunda-feira, eu estava em Caxias trabalhando, né? Eu vim da cidade de Pelotas, me formei no Instituto Federal lá e comecei a trabalhar numa multinacional, numa empresa na área gráfica, né? Que era a maior gráfica do mundo. Tinha um escritório em Caxias do Sul, tinha uns 40 e poucos escritórios no Brasil. E a gente trabalhava essencialmente com o quê? Né? A gente sabe que o papel, sem nada impresso, ele tem um valor. O papel com alguma coisa impressa, ele pode ter o seu valor multiplicado por 100 ou por 1000. Né? A gente pode ter como exemplos aí uma etiqueta, aquele adesivo que vai nos cartórios, né? Quando a gente faz uma procuração, alguma coisa assim, o valor daquela etiqueta, né, é altíssimo. Né? Aquela certificação. Né? Tem vários elementos de segurança, a própria cédula, né, e assim por diante. Então, nessa empresa eu tive a oportunidade de aprender todas essas coisas. Né? Só que a gente ouvia de todos os lugares, até dentro da empresa, que o papel iria acabar. Né? Quem é que lembra como era o nosso jornal impresso na época? Né? Ele pesava mais de 500 gramas, né? E o nosso jornal de hoje ele deve ter 16, 12 páginas, dependendo se é final de semana ou dia de semana, e quase ninguém lê, né? E realmente o papel acabou. E eu sempre ouvindo isso, né? O papel vai acabar, o papel vai acabar. E nesse meio tempo, lá por 96, mais ou menos, onde começou a internet no Brasil, eu comecei a ficar ligado nisso. Pensando nessa possibilidade de trazer, né? De tirar o meu negócio do papel e colocar numa tela de computador, né? E aí foi curioso, porque foi numa banca de revistas que eu aprendi a fazer meu primeiro site. Eu vi uma banca de revista e aparecia na capa, assim, numa revista, faça o seu site, alguma coisa assim, né? Eu comprei essa revista às 7 horas, quando eu saí do trabalho, 1 hora da manhã eu tinha um primeiro site pronto.
eu achei legal, né? E comecei, isso foi em 97. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos, né? Mas eu era funcionário ainda, né? Até o momento em que eu me desliguei da empresa, que foi em 2004, né? Aí eu abri o meu negócio, então a gente completou já um tempinho aí, 20 anos de mercado, fazendo sites para vários tipos de empresa, metalúrgicas, para comércio, para serviços, para dentro e para fora do Brasil. Temos clientes hoje na Suíça, em Zurique e assim por diante, né? É uma área que, ao contrário do que muita gente pensa, ainda tem muitos anos de mercado pela frente, porque mesmo com as redes sociais, o site ele é uma coisa diferente, né? Então a gente pode fazer um comparativo, né? Qual é a diferença entre a gente morar de aluguel e morar numa casa própria, né? Então, quando a gente mora de aluguel, a gente está utilizando a estrutura de propriedade de uma outra pessoa, concorda? Quando utilizamos Instagram e Facebook, né, ou LinkedIn, ou Pinterest, qualquer outra dessas redes sociais, nós estamos colocando o nosso conteúdo numa plataforma, numa estrutura que pertence a uma outra pessoa. Quem lembra do Orkut, né? Tinha pessoas que jogavam todas as informações do seu negócio lá no Orkut, até o momento em que o Orkut disse, bom, a partir de agora a gente não existe mais. Né? Então, o que acontece? É a mesma coisa que a gente mora num apartamento ou numa casa de um outro proprietário e o proprietário decide, não, essa casa não vai existir mais porque eu vou construir um prédio em cima dessa casa. Né? O site não, o site é a casa própria de uma empresa, ninguém tira da gente. Né? Então a gente pode ter lá todos os nossos conteúdos e claro, desde que haja um servidor trabalhando, né, de forma correta, ninguém vai tirar esse serviço da empresa. Então, as empresas que se preocupam com o seu conteúdo digital, né, com essa informação, principalmente com a informação institucional, acabam tendo todas essas informações no seu site. E dentro desses desafios aí do teu posicionamento na parte de sites, Henrique, qual foi o maior desafio nessa tua carreira ou nessa trajetória? Eu acho que o desafio a gente tem todos os dias, né? A gente sempre tem projetos diferentes, clientes diferentes, a gente tem mercados para se conquistar, mas eu acho que talvez, não vou dizer desafio, né? Mas talvez a grande mudança que teve um ponto de virada. Um ponto de virada no momento de se fazer sites, foi talvez lá em 2008, entre 2008 e 2010, com o advento do W3C. W3C foi um consórcio de várias empresas que passaram a definir melhores práticas para se fazer um site, né? Porque existia praticamente só um navegador de internet utilizado, que era o Internet Explorer, e quando veio uma nova versão desse Internet Explorer, os sites antigos bagunçaram todos, né? Então, se a gente olhava num computador maior, a gente tinha uma caixa do lado da outra. No computador com tela menor, uma caixa sobre a outra. Né? Então foram definidas regras, muitos sites tiveram que ser refeitos, né? Código reestruturados na sua estrutura mesmo. Né? Mas depois disso ficou muito mais fácil trabalhar. Né? E cabe dizer, né? Acho que algumas profissões como advogado, médico, mecânico, contador, quem trabalha com desenvolvimento de tecnologia tem que estudar o resto da vida, né? Não tem como parar de estudar, porque o que hoje vale, daqui a 1 ano, 2, talvez não valha mais. Né? Então o desafio ele é constante. Né? Você tinha perguntado do ponto de virada, né? O teu ponto de virada, se seria isso. Ponto de virada eu acho que foi... eu participo de um grupo, de uma associação de empresas, né? E nessa associação de empresas a gente fez um projeto junto com o Sebrae e com a CACB, que é a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, onde a gente teve a oportunidade de fazer uma missão empresarial fora do Brasil, onde a gente foi conhecer as cidades que são os berços, considerados os berços da economia criativa, né? Que é Lisboa, em Portugal, Porto, também em Portugal, Amsterdã, na Holanda, e Londres, na Inglaterra. Tá? Lá a gente aprendeu, foi um grupo de 8 empresários daqui da região, e lá a gente aprendeu de que forma eles fazem esse tipo de negócio, que é uma forma totalmente diferente do que se fazia no Brasil. Né?
Então, isso foi em 2019, talvez isso tenha sido o ponto de virada, né? De 2019 para 2020, aí 2020 veio a pandemia, né? Então essa virada acabou sendo impulsionada ainda. Por quê? Porque as pessoas ficaram trancadas dentro de casa e precisavam do digital para comprar, né? Enfim, lojas virtuais cresceram muito e tendem a crescer muito mais. Então eu acredito que tenha sido isso, né? A gente ter ido para fora do Brasil, ver como é que é feito, né? E começar a fazer diferente aqui no Brasil. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei no Brasil foi trocar o nome da empresa. Expande a visão, né? Acabei trocando o nome da empresa, reposicionando a empresa para outros mercados que eu até então não atendia. E eu acho que foi esse o grande ponto de virada, né? E hoje, vamos focar um pouquinho na questão da visibilidade digital, que é o nosso tema hoje. Qual a importância, né, para os negócios? Essa visibilidade, tu tá muito direcionado para a parte dos sites, né? E por mais que a gente esteja no período que a gente está, né, de crescimento, de expansão, de dinamismo do mundo, onde todo mundo praticamente está no digital, ainda a gente tem muitas empresas que não estão se posicionando no digital. Então eu queria que tu trouxesse isso também, né? Porque tem uma diferença, né, de uma presença digital só tá ali, né, e realmente ter um negócio sendo fomentado por esse meio, né? Exatamente. Eu gosto de exemplificar isso com uma metáfora, tá? Sou muito metafórico para explicar algumas coisas, mas eu acho que acaba ilustrando bem, tá? Digamos que eu tenho um comércio, tá, aqui no centro da cidade, que eu venda, sei lá, enxovais, tá? Vendo enxovais. Eu tenho uma loja muito bonita. Só que as portas da minha loja não abrem. Ninguém entra na minha loja. Eu vou vender? Não, né? Muito provavelmente fica muito eu difícil. não vou vender. Então, é o que a gente vê com muitas empresas, né? As empresas têm alguma presença digital, mas eu não tenho a possibilidade de entrar em contato com alguém, ou até tem essa possibilidade, mas esse alguém não responde. Nossa, incrível. Às vezes a gente não encontra um número de telefone do contato, ou muitas vezes esse contato, seja telefônico ou por via e-mail, né, tá ali só por tá. Exato. Então a presença digital não é apenas uma presença, ela requer uma ação. Né? Nem que a ação seja de abrir a porta da loja de enxovais, né? E quando eu falo isso, não é apenas um site no ar que vai resolver a questão da visibilidade digital de uma empresa. Né? O que precisa resolver são outras técnicas que a gente utiliza, né? Que é o que nós chamamos de SEO, né? Que é uma sigla de 3 letras, SEO, traduzindo para o português otimização para mecanismos de busca. Né? É exatamente aquela história. Eu procuro hoje no Google ou qualquer outro buscador na internet, tá? Por exemplo, eu procuro comprar essa caneca, né? Canecas em Farroupilha. Se eu fizer essa pesquisa, a empresa que fez a lição de casa, né, ela vai aparecer provavelmente na primeira, na segunda página. As pessoas normalmente só procuram na primeira e segunda, dificilmente vão procurar na terceira, a não ser que seja um produto muito específico e ela tenha muito interesse sobre aquele assunto, tá? Mas o que acontece? Dentro do site existem alguns segredinhos, digamos assim, né, que são técnicos, né? As meta tags, né, as keywords, né, que são as palavras-chave, onde a gente consegue cadastrar essas palavras-chave de forma que o algoritmo do Google possa sugerir para quem pesquisar esse tipo de produto, tá? Acho que uma forma interessante de explicar isso é o seguinte: para que toda essa técnica funcione bem, a gente precisa entender como que funciona o algoritmo do Google. E o Google ele trabalha essencialmente com a experiência do usuário. Tá? O que é a experiência do usuário? Por exemplo, eu procurei no Google perito contábil, por exemplo. Tá? Algo mais específico, né? Perito contábil. Aí o Google me sugere advogado tributarista. Não é bem o que eu quero, né? Precisa refinar a busca. Precisa refinar a busca, alguma coisa assim, né? E aí eu não tive uma boa experiência com o Google, concorda?
Aí eu procurei lá, eletricista, e ele me ofereceu eletrônicas. Também não tive uma boa experiência. Na terceira má experiência, eu vou tentar utilizar um outro buscador, não o Google. Né? Então essa é a premissa principal do Google, entregar um conteúdo de qualidade. Né? Então se, por exemplo, eu tenho uma mecânica automotiva, né, que fez a sua lição de casa, tem várias páginas no seu site. Né? Cada página, o que é um site? Um site é um conjunto de páginas web. Tá? Eu posso ter um site single page com apenas uma página, ou posso ter um site multi-page com 200 páginas, né? Em cada página eu consigo colocar um número X de caracteres e cadastrar esses caracteres no Google. Né? Onde, no caso de uma mecânica automotiva, eu consigo colocar, por exemplo, troca de óleo, manutenção em embreagem, câmbio, tudo que envolve motor, aquele bateria, negócio. tudo que envolve o negócio. Né? Então, quanto mais páginas eu tenho, mais espaço eu tenho para colocar esses caracteres. Tá? O que o Google vai fazer? Existe o algoritmo do Google varrendo a internet 24 horas por dia. Tá? Aí entra um site novo no ar lá com 20 páginas. 20 páginas com um monte de caracteres novos sendo cadastrados. O que o algoritmo do Google vai fazer? Vai observar, opa, tem gente nova aqui no pedaço. Né? E se esse site ele foi bem trabalhado, se ele tem conteúdos novos de vez em quando, né, de forma regular, né, o Google vai começar a olhar esse site de uma forma diferente. Ele tem um conteúdo bom, é original, não pode ser copiado, né? Então ele tende a colocar esse site nas melhores posições de busca. Por quê? A gente volta lá naquele início de assunto, a experiência do usuário. Porque como o site ele tem um conteúdo bom, o Google vai sugerir esse site para que as pessoas tenham uma boa experiência e voltem a utilizar o Google novamente. E falando na experiência do usuário, Henrique, já vou fazer esse gancho aqui para te trazer para a gente também a questão do tudo que envolve o site. Tu trouxe essa questão da busca, né? Mas temos as questões de, digamos, páginas extras, né? Que podem compor o site e tudo mais. E na experiência do usuário também, hoje, a gente tem vários estudos também que mostram a questão do design, a importância disso, que seja algo atrativo, mas também tenha um certo conforto, né? Que ele consiga navegar bem, ele consiga entender aquela página ali para conseguir realmente extrair o que ele necessita, né? Exato. Tem um elemento muito importante que é chamado de responsividade, tá? Responsividade não tem nada a ver com responsabilidade, tá? Responsividade é a capacidade que esse site tem de interpretar qual é o dispositivo que está abrindo esse site, se é um computador, se é um Smart TV ou se é um celular pequenininho com tela de 3,5 polegadas, tá? O site ele automaticamente se adapta a qualquer tamanho de tela, tá? Isso é fundamental, né? E ainda vemos sites de grandes empresas que não são responsivos, né? Imagina um site de uma largura de 1920 pixels de largura aparecendo numa tela de 3,5 polegadas. A gente precisa dar zoom no site para poder enxergar. As pessoas não ficam mais do que 5, 10 segundos num site desse, ela acaba desistindo, né? Então esse conforto no olhar, né? É preciso que haja essa preocupação, né, para que as pessoas fiquem bastante tempo navegando no site, conhecendo, né, os conteúdos da empresa, vendo fotos e assim por diante, né? Isso faz com que a gente consiga fidelizar os clientes, né? Consiga fazer com que os clientes tenham interesse em comprar o produto dessa empresa e assim por diante. Até mesmo incorporar o blog, né? Também, que é outra... Blog é fundamental, né? Outra coisa interessante também para o público. Eu sempre pergunto para as pessoas, tá? Se a gente perguntar para 100 pessoas, quem lê blog hoje, talvez 1 ou 2 pessoas vão levantar a mão, tá? Eu também não leio, mas eu faço. Como assim, então? Né? O porquê disso, é um contrassenso isso. Por que eu faço se eu não leio blog, né? No final das contas, hoje, o blog ele é muito importante, porque principalmente quando o blog ele ensina coisas, ele responde perguntas, né? Ele tira dúvidas. O que vai acontecer? As pessoas vão ler esse blog indiretamente. Por quê? Porque se eu tenho num blog, por exemplo, de uma oficina mecânica, que dá dicas como dirigir em dias de chuva, né? Qual o tipo de manutenção que eu preciso fazer com o meu carro, pneus, freios,
sei lá, suspensão Educativo do também, carro, né? Nos dias de chuva na serra, podem ter certeza que em algum momento alguém vai fazer essa pergunta no Google, né? E o Google sabe que esse site que tem blog, ele dá sempre informações importantes, né? Então a gente volta lá naquele assunto da experiência do usuário. O que vai acontecer? Então a gente faz o blog não para pessoas, a gente faz o blog para o algoritmo do Google indicar essa empresa para potenciais clientes, né? Então por isso que o blog é tão importante. Porque em algum momento vai servir, né? Vai servir, aquele conteúdo. Exatamente. Eu não dificilmente uma pessoa vai acordar de manhã e vai dizer assim, hoje eu quero ler blog. Não, né? Não vai acontecer. Mas uma pessoa tranquilamente pode perguntar alguma coisa na internet e inevitavelmente acabar caindo em um blog, que tem informação útil. Inclusive porque hoje o blog também, o site, ele serve como material para inteligência artificial para as buscas de ChatGPT, por exemplo. Totais. Né? Então ele vai te dar lá que no blog tal ou na página tal, e ele vai linkar aquele site que a gente tem no Google, né, para as informações que você precisa do ChatGPT ali, para a inteligência artificial. Exatamente. Né? Exatamente. Ontem foi engraçado, eu estava fazendo uma pesquisa, até fazendo um parênteses aqui, eu estava fazendo uma pesquisa inclusive sobre a questão do programa de TV e coisa e tal, e aí ele respondeu o seguinte: o interessante é você fazer algum tipo de pergunta ou algum tipo de posicionamento ou trazer isso para o teu convidado, assim como tu fez no programa tal que está no site do teu convidado tal. Eu falei, gente, o que é isso? Aí eu cliquei no link que ele me disponibilizou no ChatGPT e aí tava lá. Eu disse, que entrevista foi essa? Quer dizer, que programa do Podstar? Então, um convidado, ele acabou trazendo no blog dele, né, relatando ali a participação no Podstar, no dia tal, né, quais os assuntos que ele trouxe. E olha só, lá enquanto estava pesquisando, ele me trouxe a minha própria informação. E isso é uma coisa assustadora, porque a inteligência artificial faz isso em fração de segundos, né? Então é realmente uma coisa que faz a gente ter até um pouco de... Não, me surpreendeu porque ele me citou na minha própria pesquisa. Tu já fez isso com um tal convidado. Exatamente. Foi bem interessante. Às vezes ele lembra coisas que a gente nem lembra mais. Foi muito legal. E falando um pouco dessa parte da inteligência artificial, Henrique, eu queria que tu trouxesse também um pouco das tendências e das previsões no teu setor, na tua área, nessa parte do site, da visibilidade digital. O que tu enxerga? As inteligências artificiais, elas podem ajudar muito, tá? Mas tem algumas partes desse trabalho que não tem como, né? Precisa da mão humana, precisa daquela sensibilidade, sabe, que a inteligência artificial ainda não tem. Pode ser que ela venha a ter futuramente, tá? Mas quando a gente precisa fazer, por exemplo, um posicionamento de uma empresa, se a gente conhece a cidade, a gente sabe quais são os bairros mais propícios para comprar aquele tipo de produto, né? E talvez de que forma que a gente vai abordar esse cliente com uma linguagem mais técnica, uma linguagem mais agressiva, mais comercial, talvez ou não, né? A inteligência tem isso já, né? Mas acho que a mão humana ainda é fundamental, né? Aquele toque, o arremate final ainda é muito importante, tá? Porque as inteligências artificiais, elas se especializaram demais, né? Assim como na medicina, né? Hoje a gente tem vários tipos de áreas da medicina e a inteligência artificial também. A gente tem inteligências para som, para vídeo, para geração de textos, né? Então, enfim, para diversas coisas, né? Mas a gente ainda tem essa capacidade de conseguir juntar isso de uma forma coerente, né, para que isso possa trazer o resultado, né? Eu acho que as inteligências artificiais não podem ser rechaçadas de forma alguma, elas auxiliam muito no trabalho, mas elas ainda não têm como fazer todo o trabalho. Elas são
uma fonte, né, de suporte, de auxílio, Exato. mas as questões estratégicas, por exemplo, a visibilidade digital, para realmente atender aquele cliente, para que realmente ele gere negócios, tendo aquele objetivo, ainda tem muito esse olhar do técnico também, né? Tem muito, e tem muito olhar da experiência até de vida da pessoa que está criando esse material, né? Porque não adianta a gente criar, por exemplo, uma empresa que fabrica jaquetas aqui no sul, né? Se fala jaquetas, né? Aí eu vou fazer uma campanha, eu vou usar essa palavra-chave, jaquetas, lá no Nordeste do Brasil, onde não se fala jaqueta. Não sei se a inteligência artificial vai ter esse conhecimento de discernir. De discernir, né? Talvez eu tenha que usar casaco lá no Nordeste e não jaqueta, né? Então, talvez se eu utilizar jaqueta no Nordeste, é muito provável que eu vá perder muito dinheiro se eu te fizer, por exemplo, uma campanha paga, né? Um tráfego pago em cima disso. Apenas um exemplo, a gente sabe que as coisas são muito regionalizadas, né? Até mesmo que de uma cidade para outra a gente chama objetos de formas diferentes, né? Sim. Então, tem coisas que são muito da cultura, né? Da cultura, muito do italiano aqui na Serra Gaúcha, né? A gente já desceu um pouquinho a serra, então aquele objeto já tem um outro nome, uma outra palavra, né? E aí a inteligência artificial, ela ainda não está preparada para isso. Eu estava assistindo ontem uma entrevista falando sobre o DeepSeek, né? Que é essa inteligência artificial, a inteligência chinesa, né? Que ao invés de utilizar 16 mil chips, como o ChatGPT, ela utiliza apenas 2.000 chips, né? Essa inteligência artificial, alguém fez uma pergunta para ela lá sobre qual a diferença entre o funk e o charme. Eu nem sabia disso, tá? Eu fiquei sabendo nessa entrevista. Mas o que diferencia basicamente uma coisa da outra, desses dois estilos musicais, é a época, né? Alguma coisa assim. E mais lá para cima, São Paulo, Rio de Janeiro, isso meio que é quase que uma piada, isso, né? Tipo, a diferença entre bolo e torta, né? Biscoito e bolacha, né? O DeepSeek ainda não sabe, não conseguiu entender essa malícia, né? Esse jogo, essa piada, esse meme que existe aí, né? Sim. O ChatGPT já sabe, né? Então isso vai muito de que forma essas inteligências são treinadas. Sim, tá? do desenvolvimento delas, desenvolvimento, né? Mas assim, o ser humano ainda tem essa sensibilidade de poder fazer isso, né? Talvez ainda muito maior do que a própria inteligência artificial. Perfeito. E tem muitas coisas ainda que vão, não só a inteligência artificial, né, mas que se direcionam também para esse teu setor, né, na parte da visibilidade digital, né, outras ferramentas que podem estar agregando, ou uma forma de apresentação diferente. Acredito que tem aí muita mudança, né, ainda. Muita coisa para evoluir, muitas coisas... Está sempre em melhoria, na verdade, sempre, né? Está sempre em constante mudança, né? Exatamente. E tem que estar dançando com o mercado, né? E com as novas tecnologias também, né, Henrique? Existem coisas novas aí também, né? Tipo, um tipo diferente de site, né? Que se chama de landing page. Né? A landing page, ela tem o objetivo de vender uma coisa só. Né? Não de apresentar a empresa, nada disso. Ela tem um produto, ela vai falar sobre esse produto, quais são as dores que esse produto resolve. Pode ser um produto, sei lá, um encapsulado, um medicamento, pode ser um muito curso. Utilizado no marketing digital, né? Muito utilizado no marketing digital. E ele é talvez a primeira peça de um funil de vendas. Né? O funil de vendas aí é todo um processo maior, né? Onde a pessoa vai passar por várias etapas, né? Por uma jornada digital, né? Até o momento da sua compra ou não compra. Né? E requer análise de gráficos, né? De resultados, né? E até o momento em que essa pessoa talvez possa comprar futuramente num outro momento. Tá? Então aí a gente trabalha com banco de dados, são outras coisas um pouco mais... É uma abordagem um pouquinho complexas. diferente, né? Isso. Muito bem. Tem algum ponto aqui que tu queira trazer para o pessoal, para a gente ir finalizando aqui o nosso bate-papo? Eu acho que é interessante, a gente vive numa região em que todas as cidades da Serra Gaúcha
tem uma população altamente empreendedora, né? São pessoas que têm o seu negócio, ou são pessoas que trabalham para uma empresa, mas em paralelo tem um negócio, que seja no final de semana ou num outro turno. E isso é muito importante, né? Porque a visibilidade digital, ela faz com que o seu negócio, a sua empresa possa ser localizada, né? As pessoas possam saber onde é o endereço, onde vende tal produto, né? Ou o que você vende. Ou o que você vende, ou de que forma vende, ou enfim, pode ser um produto, pode ser um serviço. E a visibilidade digital é uma coisa fundamental, importante, né? Importantíssimo, porque tem muita gente que diz, né? Se você não está na internet, você não existe. Né? E realmente é uma frase talvez um pouco dura, um pouco pesada, mas é a realidade. É a realidade. Bora pro nosso bate-bola final? Vamos lá. Então, curioso para saber o que tem. O que você prefere, chá ou café? Café, sempre. Remoto ou presencial? Presencial, olho no olho. Livro ou filme? Filme. Praia ou cidade? Praia. Casa ou natureza? Natureza. Um hobby? Música. Frase que te motiva? Frase que me motiva. Tem uma sim. Deixa eu ver. Deixa eu organizar ela para não falar errado, tá? O que torna um sonho impossível não é o sonho em si, é a inércia do sonhador. Um livro que tu recomenda? Uma breve história da humanidade. Sapiens, uma breve história da humanidade. Uma tendência de futuro que te motiva. Tendência de futuro que me motiva. E-commerce. Qual o principal insight de hoje que você deixa para o público? O principal insight de hoje. O digital é algo que não tem volta, né? A gente precisa ter, além da nossa vida física, né? A gente precisa ter uma vida digital. Seja ela como vendedor, como uma pessoa que oferta produtos ou serviços, seja ela como comprador também. Uma pergunta que você deixa para o público refletir. Se você tem uma empresa ou negócio, você existe na internet ou não? Se eu procurar a sua empresa na internet hoje, eu encontro ela ou não? Boa, adorei. Desafiou aí muita gente. E uma palavra para definir nosso encontro de hoje? Uma palavra para... Eu acho que é instigação. Muito boa. Henrique, eu adorei bater esse papo contigo Também hoje. gostei. Quero te agradecer imensamente a tua participação aqui no Pode Estar. Tu teve o privilégio hoje de abrir o nosso terceiro ano honra, né? do Pode Estar. Adorei te receber. Eu acho que o tema que tu traz, ele não só é instigante, eu acho que ele é de suma importância, ele tem uma relevância, né, para os negócios. Então, é importante o pessoal estar atento a isso, né? Gente, espero que vocês também tenham gostado e até o próximo Pode Estar. Beijo grande. Shine bright like a diamond.